Recentemente eu fiz um vídeo aí sobre o entendimento e análise de estrutura horizontal e vertical em florestas nativas, né? E se você ainda tem dúvidas sobre a importância de entender bem sobre esse assunto, olha só, o estado do Mato Grosso, né? Eu que sou aqui de Cuiabá, o estado do Mato Grosso publicou um decreto definindo quais são os parâmetros e critérios para inventários florestais que tenham a finalidade de fazer uma definição da tipologia florestal em campo em um determinado local. Isso porque às vezes o estado usa um mapeamento que define que tal área é, por exemplo, floresta, mas o proprietário sabe que lá no campo a área não é uma floresta, é um cerrado e, consequentemente, ela vai ter percentuais de reserva legal e áreas que podem ser desmatadas legalmente diferentes daquilo que é o mapeamento do estado. Então, o proprietário, o responsável técnico, ele pode fazer um inventário em campo para comprovar aquela tipologia que condiz com a realidade de campo, né? Então, o estado do Mato Grosso publicou um decreto onde ele define quais são os parâmetros e critérios do inventário florestal para que se faça esse levantamento, esse inventário aí com essa finalidade, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou colocar aqui qual que é esse decreto, eu vou colocar aqui os pontos que eu considero como mais importantes nesse decreto, vou procurar analisar criticamente ponto a ponto os que eu considero como os principais, tá? Para que a gente possa entender não só o decreto, mas a importância de se realizar e se entender bem um inventário florestal bem realizado em campo, tá bom? Então, se você é proprietário, se você é responsável técnico, se esse assunto é do seu interesse, então me acompanha aqui, vamos lá. Bom, gente, então vamos começar aqui pelo começo, né? As definições iniciais aqui do decreto. Artigo 1. A classificação da fitofisionomia vegetal para fins de definição de reserva legal em imóveis rurais de Mato Grosso será realizada considerando o zoneamento socioeconômico e ecológico do Estado e, na ausência, o projeto Radam Brasil, como estudo oficial na classificação da tipologia vegetal, para fins de quantificação do percentual de reserva legal em imóveis rurais de Mato Grosso. Ou seja, primeiramente o Estado vai definir como critério inicial para definição da tipologia florestal o zoneamento socioeconômico e, em segundo lugar, o Radam Brasil, tá? Esses vão ser aí os parâmetros oficiais do Estado. Quando o requerente ou responsável técnico identificar nos estudos do imóvel rural que a fitofisionomia se encontra em dissonância com a definição do órgão ambiental para fins de cadastro ambiental rural, deverá ser apresentado o relatório técnico de identificação de fitofisionomias de acordo com o sistema de classificação da vegetação brasileira do IBGE, seguindo os critérios e os padrões estabelecidos por este regulamento, considerando 1. A caracterização fisionômico-estrutural e 2. A caracterização florística, ou seja, quando por algum motivo o proprietário do imóvel, o responsável técnico, discordar daquilo que é o mapeamento do Estado, às vezes isso pode acontecer. Lá no mapeamento do Estado diz que a propriedade é de um determinado bioma, quando na verdade lá na realidade em campo é outro. Isso vai influenciar diretamente aí nos percentuais de reserva legal, isso vai influenciar diretamente nas áreas passíveis de um desmate legal. Então, se o proprietário discorda, ele tem o direito ele vai ter, né, esse direito de apresentar um relatório técnico que comprove aí a realidade de campo, tá? Então, o decreto aqui nos artigos seguintes, ele está colocando aqui quais são os critérios e parâmetros para se apresentar esse relatório técnico. Vamos lá. No artigo 4º, diz o seguinte: a caracterização florística e estrutural será realizada por meio de amostragem da vegetação por meio de parcelas. Eu já coloquei em destaque aqui, ó, distribuídas de forma sistemática, ou seja, ele já está dizendo aqui que não vai ser considerado uma distribuição aleatória das parcelas, ela vai ter que ser necessariamente uma distribuição sistemática. E totalizando 1 hectare de cada fitofisionomia identificada na área da propriedade rural que divergir do Radam Brasil, podendo, a critério do órgão ambiental, ser requeridas novas amostragens com a finalidade de compor a representatividade da cobertura da área analisada, excluindo-se as áreas de preservação permanente, cujos limites estão definidos na Lei Federal 2651 de 2012. Ou seja,
Eu coloquei em destaque também 1 hectare de cada fitofisionomia, para já também destacar aqui que cada fitofisionomia que o proprietário, o responsável técnico, for fazer o levantamento para fazer esse relatório técnico, ela vai ter que compor aí 1 hectare, né? Ou seja, o somatório das parcelas amostrais, ele vai ter que compor aí 1 hectare, menos que isso não vai ser aceitado, tá bom? E aí, ó, ainda no artigo 4º, agora eu coloquei aqui inciso 7º, porque ele já define o que é distribuição sistemática. Ele diz o seguinte: para fins do disposto no presente artigo, considera-se distribuição sistemática de amostras a seleção das unidades amostrais a partir de um esquema pré-estabelecido de ordenação equidistante da localização destas, com finalidade de cobertura da área analisada. Ou seja, o decreto já definiu qual que é essa sistemática da distribuição das amostras, tá? Se a área vai ter 10 hectares, se a área vai ter 50, 100, 200, 1000 hectares, não importa, tá? As parcelas elas vão ter que estar a uma distância igual umas das outras para que seja considerada aí essa distribuição sistemática. Isso ficou definido aqui no decreto, ok? No inciso 1º, ele diz o seguinte: cada parcela terá área de 1000 metros quadrados. Aqui, pelo que está escrito aqui, ele não deu abertura para parcelas com área menor ou parcelas com área maior. Ele colocou aqui um valor fixo. Ele não diz mínimo ou máximo, ele diz cada parcela terá área de 1000 metros quadrados, tá? Eu, particularmente, eu acredito que quem tem que definir melhor isso seja o técnico que vai realizar isso em campo, tá? Eu acredito que para um inventário florestal existem vários fatores que podem ser considerados aí estatisticamente para que se torne viável o inventário em campo, sem necessariamente colocar uma área fixa de 1000 metros quadrados. Não estou dizendo que essa área de 1000 metros quadrados seja uma área, digamos assim, ruim para se fazer um levantamento, mas eu não vejo necessidade de se definir como um valor fixo de 1000 metros quadrados. Eu sugeriria, por exemplo, que se tivesse como um critério estatístico para saber se o levantamento foi bem feito em campo, a questão é do cálculo de intensidade ideal de amostras, tá? Ele leva em consideração a área da parcela, a área total, né, a variabilidade entre os resultados das amostras. Aí sim, eu acredito que se tivesse colocado esse parâmetro aí no decreto, seria uma coisa que estatisticamente os inventários eles seriam mais precisos e confiáveis, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. As amostras deverão ter distância mínima de 200 metros uma da outra, devendo ser devidamente justificada quando a sua impossibilidade. Aqui, novamente, ele colocou uma distância mínima de 200 metros. Tá? Na definição ali do inciso 7º, ele diz que a distribuição sistemática tem que ser uma ordenação equidistante das amostras. E aqui no inciso 2º, ele coloca que essa distância tem que ser no mínimo de 200 metros, tá? Novamente, eu acredito que isso tem que ser uma coisa a ser definida pelo técnico que vai realizar isso em campo, tá? Ao meu ver, se for uma distância menor que 200 metros, não necessariamente quer dizer que o levantamento em campo vai ser ruim, tá? Eu particularmente não vejo necessidade de ser no mínimo 200 metros, mas enfim, é uma sugestão aqui. Os indivíduos com circunferência à altura do peito iguais ou maiores que 15 centímetros deverão ser mensurados e conter placas numéricas e legíveis. Esse ponto aqui, pelo que eu já conversei, pelo que eu já percebi, foi um dos que gerou uma certa polêmica, porque muitos técnicos consideram 15 centímetros de circunferência à altura do peito um valor muito pequeno, tá? Gente, 15 centímetros de circunferência de CAP é o equivalente a mais ou menos tanto assim de uns 4 centímetros de diâmetro, ou seja, toda e qualquer árvore com aproximadamente 4 centímetros de diâmetro ou mais vai ter que ser levantada, vai ter que ser mensurada, tá? Na prática, isso quer dizer que vai ter uma quantidade muito grande de indivíduos a serem mensurados aí no campo. Muita gente diz que isso inviabiliza o inventário, tá? Mas mais para frente eu vou destacar aqui
que isso também vai ter uma consequência lá na hora de gerar os resultados e os relatórios na prática aí do inventário, tá bom? Eu particularmente eu acho que 15 centímetros para um levantamento florístico de definição de tipologia é uma medida muito pequena, é uma circunferência muito pequena. Eu não vejo problema se fosse, eu não veria problema se fosse um CAP com um valor maior para ser levantado em campo, tá bom? Mas mais para frente eu vou explicar melhor aqui o que esses 15 centímetros de CAP ou 4 de diâmetro vai impactar lá no relatório final. Vamos lá. Deverão ser amostrados todos os indivíduos arbóreos com circunferência e altura do peito igual ou maior que 15 centímetros, obtida a 1,30 m acima da superfície do solo, ou seja, os indivíduos que tiverem um CAP maior ou igual a 15 centímetros, como eu disse, vão ter que ser levantados, tá? Isso já ficou definido aqui. No caso de árvores com 2 ou mais troncos, deverão ser mensurados todos com circunferência e altura do peito igual ou maior a 15 centímetros, ou seja, se tiver alguma árvore que tiver mais de um fuste ou mais de um tronco, todos os troncos que tiver essa medida, né, CAP maior ou igual a 15, também vão ter que ser levantados e vai ser contabilizado separadamente, tá bom? Isso novamente vai ter consequências na hora de gerar os resultados e os relatórios, tá? Vamos lá. As medidas de circunferência e altura do peito serão utilizadas para o cálculo de área basal da vegetação amostrada e deverá ser expressa em metros quadrados por hectare para cada extrato amostrado. Então, aqui já começa as consequências aí, né, de se ter que levantar todos os indivíduos com CAP maior ou igual a 15 centímetros, tá? Ou seja, mesmo que eles sejam considerados finos, né, à medida que a gente vai mensurando uma quantidade muito grande de indivíduos pequenos, isso vai impactar necessariamente na quantidade de metros quadrados por hectare do inventário. Consequentemente, na hora de gerar o relatório do inventário, aqui nesse caso para tipologia, ele vai ter uma área maior em metros quadrados por hectare, tá bom? E isso eu vou explicar mais para frente aqui, que vai ter consequência na definição aí do bioma, se é cerrado ou floresta, tá bom? Então vamos lá. As amostras deverão possuir distância mínima de 100 metros de estradas, áreas alteradas ou degradadas, devendo ser devidamente justificada quando da sua impossibilidade, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa questão aqui dos 100 metros, ele define porque é o que se considera um valor mínimo para se evitar o efeito de bordadura, tá? Eu acho 100 metros uma distância muito grande, não vejo necessidade de ser 100 metros para se eliminar o efeito de bordadura, tá bom? Ao meu ver, poderia ser um valor menor, que seja 50 metros. Eu acho que em 100 metros já se eliminou o efeito de bordadura, né? Já uma boa distância, menor do que isso, então não vejo necessidade de ser 100 metros. Acho que poderia ser, por exemplo, 50 metros. Artigo 5º. As árvores amostradas deverão ser identificadas de acordo com as regras de nomenclatura botânica. Beleza, vamos lá. Serão admitidos, no máximo, 10% das espécies amostradas em cada extrato, com identificação apenas em nível de gênero ou família. Ou seja, ele quer dizer aqui o seguinte, todas as espécies vão ter que ser identificadas em nível de gênero ou família, tá? Aliás, em nível de espécie, tá? Todas as espécies identificadas no inventário têm que ser identificadas em nível de espécie. Vai ser admitido no máximo 10% em nível de gênero ou família. Ou seja, de todas as espécies levantadas, se a pessoa não conseguir identificar, eles vão admitir até 10% só em nível de gênero ou família. Todas as outras têm que ser em nível de espécie, tá? As espécies amostradas deverão ser apresentadas em ordem decrescente de densidade relativa. Tá? Vamos destacar aqui que existe uma diferença, tá, gente, entre densidade absoluta e densidade relativa, tá? Densidade absoluta é aquela quantidade total de espécies encontradas no inventário, seja ela qual for, essa é a densidade absoluta. A densidade relativa, como o próprio nome sugere, é a quantidade de árvores em relação a um determinado parâmetro, tá bom? No caso aqui, ó,
Eu até coloquei aqui o artigo 15, que ele define isso. Ó, para fins de aplicabilidade das regras dispostas no presente dispositivo, considera as espécies de maior densidade relativa o número total de uma mesma espécie por unidade de área. Ou seja, se uma determinada espécie foi encontrado um total de 5 indivíduos em 10 hectares, então quer dizer que ela tem uma densidade relativa de meio indivíduo por hectare. Tá? Essa é a definição aqui do decreto sobre o que é densidade relativa. Tá? É o número de árvores em relação à área amostrada, não é o número total de árvores, tá bom? Artigo 8º. Quando a área objeto do estudo para identificação da fitofisionomia estiver totalmente desprovida da cobertura vegetal original, avaliar-se-á a possibilidade de sua definição por meio de remanescentes das áreas de entorno, considerando a similaridade da vegetação com a área de estudo e as condições atuais da cobertura vegetal. Ou seja, se por algum motivo aquela área que a pessoa está discordando da tipologia, se na hora de fazer o levantamento em campo, se já não tiver mais vegetação, se ela já tiver sido aberta, desmatada, a pessoa vai poder comprovar através de mapeamentos, através da definição, amostragem nas áreas ao redor, ela pode utilizar isso como critério, como parâmetro para definir a tipologia daquela área que porventura esteja desmatada, tá bom? É claro que a prioridade é a pessoa realizar esse relatório técnico na área objeto do estudo, mas se na área objeto do estudo não for possível, ela vai então poder fazer esse levantamento no entorno, tá? Através de mapeamentos, dinâmicas de imagens de satélite ao longo dos anos, isso vai poder ser comprovado, tá bom? Constatando-se a impossibilidade da definição da fitofisionomia, conforme procedimentos descritos no disposto deste artigo, deverá ser adotada obrigatoriamente a fitofisionomia indicada no mapa de vegetação do zoneamento socioeconômico do Estado após sua conclusão e aprovação ou pelo projeto Radam Brasil. Ou seja, se por algum motivo não tiver essa possibilidade, aí não vai ter outro jeito. Aí mesmo que a pessoa discorde, se ela não conseguiu fazer o levantamento ali na área objeto do estudo e nem nas áreas ao redor, aí não vai ter choro não, aí vai ser pelo zoneamento socioeconômico ou Radam Brasil mesmo, ok? Artigo 11. A vistoria será realizada através de amostragem de constatação dos dados apresentados no relatório técnico de identificação de fitofisionomias, não possuindo cunho estatístico. Isso quer dizer que quando o órgão ambiental for lá no campo vistoriar aquele relatório técnico, ele vai simplesmente constatar os dados que foram apresentados no relatório técnico, tá? O analista do órgão ambiental, ele não vai lá fazer um levantamento, cálculo estatístico, para daí ele dizer qual que é a tipologia. Quem vai ser responsável por essas informações é o responsável técnico. O que o analista do meio ambiente vai lá fazer é simplesmente constatar se aquilo que ele apresentou está correto, está de acordo ou se não está. Tá? Isso é, no caso, uma vistoria de constatação. Para a classificação das fitofisionomias apontadas no relatório técnico apresentado pelo requerente, serão utilizados os critérios técnicos complementares de análise. 1. Área basal da vegetação amostrada, ou seja, lembra que eu falei lá atrás que por mais que o CAP de 15 centímetros ou um DAP de 4 centímetros seja considerado pequeno, dependendo da circunstância, né, pode ser que haja uma quantidade muito grande de árvores finas, mas que precisam ser levantadas, e aí necessariamente isso vai influenciar na área basal por hectare, consequentemente vai influenciar aí nas definições aí da tipologia do local, ok? E segundo, o bioma de ocorrência das 10 espécies de maior densidade relativa, ou seja, de todas as espécies levantadas aí na área objeto do estudo, as 10 primeiras, as 10 que tiverem a maior densidade relativa, é que vão ser consideradas para definir qual que vai ser a tipologia daquele lugar, ok? Então, novamente, o CAP de 15 centímetros, né, que é o mínimo que vai ter que ser mensurado, ele também vai influenciar
nessa questão das espécies de maior densidade relativa, tá bom? Existem muitas espécies que em campo estão ali em fase de regeneração, mas vão ser levantadas, estão em fase de crescimento, enfim. Isso também vai influenciar aí na questão da identificação das maiores espécies de densidade relativa, tá? Parágrafo único. As 10 espécies de maior densidade relativa devem ser obrigatoriamente identificadas a nível de espécie. Então, essas 10 primeiras de densidade relativa, lá atrás, elas não vão entrar naquele percentual admitido que pode ser identificada a nível de gênero ou família. As 10 que tiver maior densidade relativa necessariamente vão ter que ser identificadas em nível de espécie, ok? Fiquem atentos a isso. Artigo 14. Toda vegetação com área basal maior que 22 metros quadrados por hectare serão caracterizados como floresta, tá? Aqui ele começa quais são as definições de fato para dizer se é floresta ou se é cerrado, ok? Eu destaquei aqui a área basal maior que 22 metros quadrados. Eu estou questionando aqui esse 22 metros quadrados porque eu procurei tanto no decreto quanto nos anexos do porquê de 22 metros quadrados. Tá? Não estou dizendo que seja errado, mas por que não 28, 30 e por que não 10? Por que se considera 22 metros quadrados por hectare, acima disso já é floresta, né? Então, assim, não entendi o porquê dos 22 metros quadrados por hectare. Se alguém sabe aí, por favor, me ajuda. Será considerado como cerrado, excepcionalmente, a vegetação que ultrapasse 22 metros quadrados de área basal por hectare, desde que não ocorra nenhuma espécie exclusiva de floresta entre as 10 de maior densidade relativa. Ou seja, se a área objeto do estudo tiver uma área basal acima de 22 metros quadrados por hectare, vai ser considerado como floresta. Só que, suponhamos que tenha mais que isso, mas ela ainda pode ser considerada como cerrado. Para isso, lá nas espécies de maior densidade relativa, não pode ter nenhuma espécie definida como a espécie exclusiva de floresta, tá bom? Aqui também eu vou fazer aqui uma outra dúvida, um outro levantamento aí nesse decreto, porque pelo menos até onde eu pesquisei, alguém me corrigir se eu estiver errado, mas até onde eu pesquisei, ele também coloca lá um termo de referência com alguns anexos, mas eu não encontrei uma lista de quais espécies são consideradas exclusivas de floresta, quais são as espécies consideradas exclusivas de cerrado, tá? Então, eu não entendi bem se quem vai definir se é exclusiva de um de outro, se é o responsável técnico que vai fazer esse levantamento ou se é o analista do órgão ambiental que vai definir isso. Pelo menos para mim isso não ficou claro, então o problema é que na prática isso ficou muito subjetivo, né? Quem é que vai dizer se uma espécie é ou não exclusiva de um bioma ou de outro? Isso para mim não está claro, então isso pode ser aí uma brecha para uma discussão maior, enfim. Artigo 15. Para a vegetação de até 22 metros quadrados de área basal por hectare, a classificação fitofisionômica será baseada na composição florística. Então, vamos lá. Se for acima de 22 metros quadrados por hectare, é floresta. Se for abaixo de 22 metros quadrados por hectare, aí vai depender da composição florística. Será classificado como cerrado toda vegetação que não ocorram espécies exclusivas de floresta entre as 10 de maior densidade relativa. Tá? Aqui o texto ele colocou aqui como se fosse aqui uma afirmação negativa, então fica confuso porque a gente tem que fazer a interpretação contrária. O que ele quer dizer? Será classificado como cerrado as que não ocorram espécies exclusivas de floresta, ou seja, se tiver espécie exclusiva de floresta, é floresta. Aí no inciso segundo ele diz o contrário, será classificado como floresta toda vegetação que não ocorram espécies exclusivas de cerrado, ou seja, se tiver espécie exclusiva de cerrado, é cerrado. Tá? Aí no inciso terceiro ele diz o seguinte, será classificado como ecótono, tá? Ecótono, para quem não sabe, são áreas de transição, toda vegetação que contenha espécies exclusivas de cerrado e exclusivas de floresta entre as 10 de maior densidade relativa. Então, entre as 10 de maior densidade relativa
Se tiver tanto de cerrado e espécie exclusiva de floresta, vai ser considerado ecótono, tá? Ou seja, para áreas que tiver acima de 22 metros quadrados por hectare, já é enquadrado como floresta. Para áreas abaixo de 22 metros quadrados por hectare, depende. Se tiver espécie exclusiva de floresta, é floresta. Se tiver espécie exclusiva de cerrado, é cerrado. Se tiver das duas, tanto de floresta quanto de cerrado, é ecótono, tá bom? Nos casos em que as 10 espécies de maior densidade relativa sejam de ampla ocorrência, deverá se aumentar o número de espécies de forma progressiva com a finalidade de definição da tipologia, ou seja, se tiver espécies de ampla ocorrência, ou seja, elas ocorrem em todos os biomas aí, elas não contam para definir a tipologia. Se ela tiver entre as 10 primeiras, aí tem que aumentar para 11, 12, assim por diante, até que se tenha aí uma definição, se vai ter espécie exclusiva de cerrado ou de floresta, né, ou das duas, tá bom? As de ampla ocorrência não contam pelo que está escrito aqui no decreto. E também é bom lembrar o seguinte, a vegetação enquadrada como ecótono será classificada como floresta, conforme especificado no artigo 62b, 3 da Lei Complementar 38. Isso aí quer dizer o seguinte, na hora de definir o percentual de reserva legal, o ecótono ele segue o mesmo parâmetro de floresta, né? Enquanto o cerrado ele é passível de se fazer uma abertura de até 65% da área, a floresta é passível de fazer uma abertura de até 20%, tá bom? Então, se for ecótono, ele segue essa mesma regra da floresta, ok? Continuando aqui, as áreas cuja classificação da vegetação for alterada devido à dissonância com o mapa de vegetação socioeconômico e ecológico do Estado ou do projeto Radam Brasil, comprovada após parecer técnico de vistoria sobre o relatório técnico de identificação, comporão um banco de dados geoespaciais específico e público disponibilizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA. Ou seja, se depois de feito o relatório técnico, feita a vistoria, e aí de fato comprovado que o zoneamento do Estado não estava correto, que aquela área era uma outra tipologia, então essa nova tipologia vai fazer parte de um banco de dados público para que se tenha essa informação correta como informação pública, é isso que ele quer dizer aqui. As regras estabelecidas no presente decreto não se aplicam aos processos de classificação de fitofisionomia aprovados pelo órgão ambiental sobre a égide da legislação vigente à época, tá? Ele quer dizer aqui que se por algum motivo teve algum outro laudo de tipologia apresentado e aprovado anteriormente, ele vai continuar válido conforme a legislação em que ele foi analisado, tá? Isso aqui é uma legislação nova, ele vai valer para análises novas, tá? Nos processos em trâmite perante o órgão ambiental que ainda não tiveram análise conclusiva com a emissão do parecer técnico de vistoria, deverão ser readequadas conforme diretrizes do presente decreto. Então, se a pessoa tem algum processo em trâmite no órgão ambiental, onde ele está pleiteando aí a alteração de tipologia, se esse processo ainda não foi vistoriado, se não teve um parecer conclusivo da vistoria, então esse processo necessariamente ele tem que ser reenquadrado de acordo com esses novos moldes aqui, é o que está dizendo, tá? Bom, então, gente, é isso, tá? A conclusão que eu chego aqui, analisando aí os principais pontos aí que eu coloquei nesse decreto, tá? É que ele coloca aí as definições de tipologia de forma mais rigorosa, tá? Quando a gente analisa lá aquela questão das análises e os critérios para definir a tipologia, primeiro que ele coloca, né, como 22 metros quadrados o parâmetro aí de definição, se é floresta ou não, tá? E também a questão da composição florística. Analisando aí ponto a ponto nesse decreto, eu percebo que vai ser considerado como cerrado se for, assim, um cerrado considerado ralo, entre aspas, tá bom? Se ele já for um pouco mais denso, é mais difícil ser considerado como cerrado. Ele já vai ser enquadrado como floresta ou como ecótono, e aí, consequentemente, ele já vai ter uma área para se fazer um desmate legal,
menor, tá bom? Em áreas de cerrado, como elas podem ser feita uma abertura maior legalmente, né? Para que se faça essa abertura maior legalmente, vai ter que ser no campo, na prática, um cerrado bem mais ralo, com menos espécies, tá? Para que fique enquadrado aí dentro desses parâmetros, tá? Se for alguma área que tem uma vegetação mais densa, já vai ser cótono ou floresta e, consequentemente, vai ser feito um desmate menor, percentualmente falando, em relação à área, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham entendido bem aí esse ponto a ponto, tá? Fiquem atentos aí sobre a importância de cada um desses pontos, porque isso vai influenciar diretamente no percentual de reserva legal, né, no percentual de área passível de desmate. Se a pessoa já desmatou a área, isso também vai influenciar diretamente no percentual de área, na quantidade de área que a pessoa tem que repor aí sobre esse passivo ambiental. Tá bom? Então, todos esses pontos aí do decreto são muito importantes para a prática do proprietário, para a prática do responsável técnico, engenheiro. Ok, gente? Se ficou alguma dúvida, se eu errei algum ponto aí, escreve aí que eu vou procurar ver aonde eu errei para melhorar. Enfim, fiz esse vídeo aqui com o intuito aí de ajudar, né? Eu acho muito importante quando o órgão ambiental define esses parâmetros, porque eu acredito que é uma forma de facilitar a análise do órgão ambiental. Isso também facilita muito o trabalho dos técnicos de campo, porque eles já fazem a coisa já definida conforme os parâmetros, né? Então, a intenção aqui foi verificar esses pontos e fazer uma análise crítica baseada em informações técnicas aí da minha experiência como engenheiro florestal, ok? Espero que vocês tenham gostado e valeu! Gostou do vídeo? Bom, eu acredito que se você assistiu até aqui o final, eu acredito que o tema aí de inventário florestal deva ser do seu interesse. E se isso é o seu caso, se você tem interesse em se aprofundar aí nos assuntos sobre inventários florestais, continue acompanhando aí que eu estou preparando uma novidade bem bacana, com muito esforço, dedicação e carinho para quem queira se aprofundar em inventários florestais, ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, valeu!